Ele a glória pra sempre. Amém. E quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável
Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você não está aqui olhando para uma banda, para os instrumentos. Você não está aqui para adorar a um nome, a uma imagem, a uma letra. Você está aqui para adorar aquele que te deu vida. Você está aqui para adorar aquele que deu fôlego de vida para você. O que você pode falar para Ele nessa manhã? Aquele que te deu vida, aquele que te deu livramento, aquele que te deu amor, aquele que te deu esperança, aquele que te deu identidade. Muitas vezes nós conhecemos Jesus de ouvir falar, de ouvir aquelas frases nos para-choques de caminhões ou apenas dos livros. Só que como a igreja é um ambiente espiritual e a palavra de Deus ela é muito clara quando diz que nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos sentir a Deus, assim como o vento. Nós não podemos ver o vento, mas nós podemos sentir o vento. E se você não entender qual que é o teu propósito aqui nessa manhã, Jesus ele vai passar e você vai ficar despercebido. Então adore a Ele, porque quando você adora, algo precisa acontecer no teu coração. Quando você canta para Ele, as águas do teu interior, ela precisa ser movida. Quando você adora a Jesus, o seu coração precisa começar a queimar. Não seja como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus ele prometeu, ele cumpriu a sua promessa quando ele morreria, mas ele ia ressuscitar e ele voltaria, e ele está voltando novamente. Ele prometeu que ele voltaria, e no caminho de Emaús, os seus discípulos, aqueles que viam ele, que caminhou com ele, que participou de vários sinais, milagres com ele, no caminho eles não souberam que o próprio Jesus estava caminhando com ele. Não seja você um desses, onde Jesus pode estar ao teu lado e você está distraído. Só que quando eles se assentaram à mesa, um perguntou para o outro: não queimava o nosso coração? Porque Jesus estava andando do nosso lado. Só que foi no partir do pão que as escamas dos olhos caíram e o coração deles já estavam queimando. Então, se o seu coração não está queimando nessa manhã, é porque você não está sentindo a presença de Deus. Que o seu e o meu coração possa queimar com a presença de Cristo Jesus. Porque a honra e a glória é para Ele. Então declara com todo o teu coração: a honra e a glória é do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Cante, canta. E a Ele a glória. E a Ele a glória. E a Ele a glória. Pra sempre amém. Toda glória a Ti. E a Ele a glória. Ao Senhor a glória. Eu não sei você, mas eu consigo imaginar o dia que nós estivermos voltando para nossa casa, onde a palavra diz que os anjos adoram ao Senhor 24 horas sem cessar. E é adoração, e é alegria, não há ranger de dentes. E é isso que nós precisamos construir e buscar sem cessar a nossa vida eterna na eternidade. E essa construção começa aqui nessa terra, Jesus. Por isso nós te louvamos por aquilo que nós estamos buscando, Jesus, que é viver na eternidade juntamente contigo, Jesus.
juntamente contigo, Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é bom. Aleluia! Paz do Senhor, igreja de Cristo Jesus. Tá todo mundo aí? Bom dia. Me perdoe se eu falar boa noite, porque já devo ter falado várias vezes. Mas eu estou muito feliz porque hoje nós unimos duas igrejas, né? Aqueles que vêm pela igreja na parte da manhã e a igreja da noite. Então quero conhecer você que está aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez? Todo mundo é de casa? Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Sinta-se à vontade na nossa casa, que é a casa do nosso Pai. Você que também está transmitindo, tá? Glória a Deus. Com você que também está em casa aí, pegando esse culto em casa ou na condução, não sei onde você está, seja muito bem-vindo também. Já aproveita e curta, se inscreve e compartilha. Tem mais um culto, deixa eu dar aqui os nossos recados. Hoje, infelizmente, a pastora não está ali, então vou estar olhando para esse fofo que está aqui, né? Ela está trabalhando hoje e ela mandou um grande abraço para vocês. Amém? Se você aqui é visitante, o pessoal do Boas-Vindas vai estar lá, na saída do Dudu vai estar lá, juntamente com a Aline, para te dar uma lembrancinha. Temos a nossa igreja, o MDL, que é o Ministério de Luta, todos os sábados, só que nós entramos em recesso, não apenas o MDL, mas também as nossas células, que acontecem todas as quartas-feiras, e é um momento que a gente separou, não para paralisar o nosso encontro, mas se conecta com a liderança. Se você não participa de uma célula, pega um contato, um telefone ali, e voltaremos no dia 22, se não me engano. Só que no dia 18, estaremos fazendo um arraial do justo aqui nessa igreja, amém? Então dia 18/7, estaremos aqui fazendo um arraial, vai ter gincana, brincadeira, assim como teve ontem no culto de solteiros. Eu pude pegar o culto online, né, que eu não queria atrapalhar os jovens aqui, mas tinha gente com sinal verde, amarelo. Tinha alguém cadê o Marquinhos? Tinha alguém com sinal vermelho, Pri? Tinha? Tipo, quero nada com ninguém, quero nada com nada. Ah, tá, o vermelho é que tava namorando. O verde que tava livre na pista. O amarelo, marromeno, orando. Eu vi na live, depois você me passa, Marquinhos, os nomes que estavam em amarelo, né? Pra gente também ajudar a orar, né, Sérgio? Orar os solteiros a casar. Igreja, teve um ano aqui da nossa igreja que nós fizemos quase 15 casamentos, né, pai? Só que o índice de casamento caiu. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Está aberta aqui a nova temporada de casamentos. Esse ano ainda estamos no mês 7. Já teve algum casamento esse ano? Está amarrado, não teve nenhum casamento esse ano ainda. Ah, teve da Luana, é verdade. Foi esse ano? É mesmo. Já tá pegando a bênção com a Luana aí. Aleluia. Então a nossa ideia é literalmente fazer cultos temáticos aqui, porque quando existem cultos temáticos, são cultos literalmente destinados a um público, né? Então ontem foi de solteiros, teve do Flame, vai ter do Flame, vai ter de casado, e essa é a ideia que a gente tem aí para montar esse cronograma de eventos na nossa igreja. Sexta-feira continuamos com o nosso Ministério Nova Vida, que é o nosso NV. Então, para todas as pessoas que têm compulsão, problema, dívidas. Antigamente, a gente sempre fala que o NV era um ambiente aberto para pessoas que tinham vícios. Só que o vício, ele era apenas visto como um vício de drogas. Mas hoje existem pessoas viciadas em redes sociais. Existem pessoas viciadas nas bets da vida, em joguinhos eletrônicos que está acabando com as famílias. Então o NV é um ministério preparado para te ajudar você nessa caminhada com vício, com compulsão. Então
todas as sextas, às 20h30, aqui na nossa igreja. Amém? Dia 25/7, dia 24 e 25, vamos ter aqui na igreja o Acampa Dentro, amém? Vai ser lindo. Isso daí é para de que idade? Alguém consegue me falar? Cadê a Marília? Tá por aí? De 4 a 10. 4 a 10? 4 anos. Então você que tem 4 anos a 10, ou você que tem os filhos de 4 a 10 anos, vai ter esse momento aqui tão lindo. A tia até brincaram que no ano passado eu participei. Foi o ano passado ou foi esse ano? Ano passado. Tipo, o ano já tá acabando, cara. Hã? E as tias não querem deixar eu vir, porque eu bagunçava mais do que... Gente, é tão lindo você ver essa igreja aqui forrada aqui de crianças brincando, e as mães tudo com medo. Ai, meu filho não dorme fora de casa, meu filho só dorme comigo na minha cama, separando eu do meu marido. Mentira, porque aqui dormiram, roncaram até umas horas. É ou não é? Então você que ainda tem um filho e ele dorme do seu lado, tire agora em nome de Jesus. A sua cama é feita para você dormir com o teu marido, amém? É mentira da sua criança que só quer dormir do teu lado, porque aqui eles dormem e chega a roncar. Então, não tenham medo, já procura a Marília, que deve estar por aí, ou algumas tias do MI, para se inscrever, porque tem limites de inscrição. No final do culto, a cantina hoje está ali aberta para você tomar um coffee da hora. Vai estar vendendo salgados e misto quente. Todo o recurso arrecadado vai ser para o evento que eles vão fazer aqui no final do ano, em novembro ou em dezembro, eu acho. E tudo isso vai ser dezembro? Novembro, onde nós completaremos 10 anos de igreja. Então todo o recurso vai ser... Eles estão fazendo uma festa linda, vai trazer gente de fora para ministrar. Então assim, vai lá, compra um misto quente, leva para casa, que vai ser uma bênção e você vai estar abençoando em nome de Jesus. É isso então? Tem mais algum recado? Tem não, né? Então vamos lá. Esse é um momento que a gente, como igreja de Cristo, Bola de Neve, a gente não tem problema algum de falar, porque a gente entende que é uma ministração, que é um direcionamento que nós trazemos da palavra de Deus. É um momento para quem conhece, para quem sabe que a gente precisa manter a obra de Jesus nessa terra. Se você puder abrir Gênesis 26, a partir do versículo 18. Quando é que acaba o culto da manhã? Eu sabia. Gênesis 26, a partir do versículo 18 até o 22, diz assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. A Bíblia, ela é tão maravilhosa porque quando nós falamos a respeito de poços na Bíblia, a gente consegue trazer essa tradução. Quando fala a respeito de provisão, quando fala a respeito de prosperidade, porque a água no Antigo Testamento ela era escassa, existia um problema ali, quando a terra ela era seca, então existia um senso de urgência, de sobrevivência, de ter os seus poços abertos ali. E Isaac, ele começa a cavar os poços que os inimigos tinham fechado, e esses poços eles foram
abertos ali pelo seu pai. E é tão lindo de se ver, porque parece que é nos dias de hoje, quando você tenta fazer algo para você crescer, para você sobreviver, e vem alguém e quer paralisar, quer entulhar os seus poços ali. Isso mostra que Deus, ele já tinha liberado a bênção ali para Isaac, já era preparado para ele se alimentar, se refrescar e utilizar daquelas águas. Só que os inimigos, eles percorriam para entulhar os poços ali. E as águas, os poços restaurados, eles têm que vir através ali de obediência, de perseverança, de fé, porque a gente consegue identificar que ele abria um poço, o inimigo tentava fechar, ele abriu outro poço e aí vinha. Então esse é um momento, a gente sempre acaba esquecendo, mas é necessário a gente lembrar que a igreja, que a palavra de Deus, ela é uma forma, a gente precisa entender que nós estamos num ambiente espiritual, e esses poços que eles são abertos também, muitas vezes, nas nossas vidas, ele é um momento espiritual. E quando a gente honra a Deus, a gente está aqui abrindo os poços para que Ele possa liberar provisão para a nossa vida e para a nossa casa. Quando a gente lê aqui no versículo 20, que diz assim: mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, não Isaac, mas Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então o poço de Ezeque simboliza ali, representa contenda, porque um brigou com o outro, esse é meu, esse não é. Sabe aquela treta de divisão de herança? Não, porque essa parte é minha, essa parte é sua, dessa parte não pode pegar porque não é minha. Então houve essa briga ali, houve contenda. Então isso ensina pra gente que quem está em oposição contra a vontade de Deus, esse não vai tomar sua posse na herança. Então muitas vezes o inimigo, ele tenta trazer medo na gente, contenda dentro da gente, em a gente ter medo de contribuir. Não, eu não posso contribuir. Ou às vezes eu tenho dentro de mim uma avareza, não vou dar, não vou entregar. Ou às vezes dentro da minha mente, do meu coração, vem dúvida: não é o momento, será que está acontecendo? Vem pensamento de escassez: se eu der vai faltar, ou se eu der vou entregar para o pastor. Eu não pego dinheiro nenhum, nem conto dinheiro aqui, porque não é para mim. É literalmente para aquele que tem gratidão e está devolvendo e entregando para Deus, amém? Não é nada literalmente para nós. Isaac, ele decide cavar. Só que quem honra a Deus não pode parar por causa das lutas, porque Isaac, ele cava, esse poço é fechado, só que ele não desiste. E existem pessoas que perderam os seus poços porque eles pararam, eles desistiram cedo demais. Eu não vou conseguir, então vou fechar esse poço aqui. E aquele que tem sabedoria e tem esperança em Deus, esse daí, ele avança. Aí no versículo 21, tem outro nome também que é dado, que Isaac dá a esse poço. Ele diz assim: então seus servos cavarão outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Detalhe: poço significava abundância. Financeiramente, quem tinha poço ali, lembrando, era a pessoa que tinha tudo, porque era água, e a água era escassa. E chamou o poço de Sitna. Sitna é inimizade. Então mais uma vez houve ali oposição. Isaac, ele poderia até pensar: poxa, não vale a pena continuar, não vale a pena contribuir, não vale a pena entregar. Só que ele continuou literalmente cavando. Então na nossa vida é a mesma coisa, igreja. Há momentos em que esse momento de contribuir, ele é um ato de fé. A gente não entrega para Deus aquilo que, poxa, eu vou fazer as contas aqui, aquilo que literalmente me sobra. Mas a gente faz isso porque nós entendemos que Deus, Ele é a fonte das nossas vidas. E a todo momento a gente liga esse gatilho na nossa mente, no nosso coração: poxa, será que vai faltar? Será que eu vou entregar? E é literalmente Deus provando o nosso coração, amém? Então a fidelidade gera em nós profundidade espiritual. Aí vem o último poço. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote,
dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. O que significa? Porque agora Deus alargou. Então depois que Isaac, ele perseverou, ele continuou, Deus, ele trouxe espaço para ele. Então houve crescimento, houve abundância. Então não é sobre a gente entregar, é sobre permanecer e ser fiel com Deus. Não é apenas um dia, um mês, outro mês. É sobre realmente entender a perseverança. Então quem permanece fiel, é literalmente Deus, ele abre as portas financeiras. Deus, ele dá provisão, Deus, ele dá oportunidade, Deus dá crescimento espiritual, mas para aquele que permanece, para aquele que continua na fidelidade. Estão comigo? Então esse momento também é um momento que Deus, ele ministra o nosso coração. A gente quer muitas vezes pular e passar essa parte ou permanecer no momento da adoração, só que esse também é um momento de agradar o coração de Deus. São sementes lançadas, sementes essas que são espirituais. Quando Isaac, ele cava o poço ali, ele encontra algo que ninguém tinha encontrado ali. Tempo que era difícil, momento ruim, momento de oposição e escassez. Só que existe um tempo reobote para as nossas vidas, que é um tempo de alargar. E eu profetizo isso na tua vida, na tua casa, nessa nova estação, um tempo de alargamento, de crescimento e de prosperidade em nome de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar. Isso aqui é para quem entende, para quem conhece. Sai do teu coração com alegria no teu coração, em nome de Jesus, amém. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente,
crescendo, desenvolvendo amor, vou crescendo, absorvendo, vou crescendo, absorvendo. Mais uma vez, vamos crescer. Vou crescendo, absorvendo. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor, absorvendo. Vou crescendo, absorvendo. E nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de amor. Se for a luz que me mostrou, de caminho de dor. Não vai passando por esse dia, tudo não tem nem que fazer. Eu não ouvi o momento, a gente pode ser feliz, viver o amor. Como que não tem sentido, você pode tudo, pode. Mas é mais que sempre que dá, que depois é que vai. Quem que canta esse louvor? Legal. Eu não sei nada quem canta, quem não canta. Só quero saber de cantar, chorar e adorar, né? Pra mim era o Rehoboth Zion, mas não é. Tudo que é reggae eu acho que é eles, né? Mas enfim, licença a mão pra cá, igreja. Jesus, como é bom estar na tua presença, como é bom se alegrar na tua presença, como é bom estar em unidade, como família, como igreja, e de te adorar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, e saber que existe tempo para todas as coisas, Senhor, assim como Isaac trouxe para nós revelação sobre os poços, Pai, que em nome de Cristo Jesus, nessa manhã, os poços venham ser desentulhados, que em nome de Jesus Cristo, Pai, possa haver provisão do céu sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Que haja o alargar, que haja o rebote, que haja a expansão, que haja o crescimento na área financeira, na área profissional, Pai. Repreende o migrador, o devorador, tudo aquilo que faz com que nós injetamos energia e o financeiro daquilo que não provém de Ti, mas traz para nós revelação de investimento, de crescimento. Que o Senhor possa, Pai, sondar o coração do Teu povo e realizar milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Que o Senhor possa também dar estratégia, sabedoria e inteligência ao coração e às mãos daquele que vai manusear esses recursos. Que não venha a ser desviado nem para a esquerda nem para a direita, mas que seja para 100% ser empregado para a expansão do Teu reino nessa terra. Por isso que nós ofertamos e dizimamos, Pai, porque nós somos gratos a Ti, e nós somos, Senhor, pregadores do Teu Evangelho através dos nossos recursos. Obrigado, obrigado e obrigado. Amém, glória a Deus. Aleluia, demais, oh glória. Como é bom vir de manhã aqui, eu vejo vocês aqui, ó, glória a Deus, aleluia, né? Vamos orar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos privilegiados, não em participar de uma religião, não em ser de uma religião, mas de ser membro do Teu corpo, onde o Senhor é o cabeça. Obrigado por nos inserir na Tua mesa, obrigado por nos convidar e caminhar à salvação, obrigado por nos dar identidade, obrigado por, Senhor, conceder o Teu Espírito Santo, onde nós temos sabedoria, discernimento, alegria, fé, perseverança, e mais uma vez nós somos gratos a Ti. Então usa-me mais uma vez para trazer uma palavra, não apenas para esse corpo, mas que para aquele que também está conectado, para aquele que vai ouvir outro dia. Mas vem com um maná novo do céu, blinda essa casa, o teto, o chão, as laterais, que nada venha tirar a Tua atenção, toda a sonolência, toda a devagação da mente, Pai, tudo que queira atrapalhar, nós repreendemos em nome de Jesus, mas
queima o nosso coração a partir de agora, Pai, que essa semente venha cair em uma terra fértil, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, nós recentemente iniciamos em algumas ministrações, eu até estava conversando ali com o Alisson, né, a gente abriu um tempo de um mês, de falar um tema que é o Em Marcha, né, que foi algo que Deus colocou no coração do nosso apóstolo, né, a respeito da gente ministrar dentro desse tema, que foi algo maravilhoso, porque quando a gente entende o que é a marcha, a gente sabe o que é uma marcha, que a marcha é um movimento, a marcha é um avanço, através de um objetivo. Quem marcha tem um propósito, um exército, né? Ele não marcha sem destino para qualquer lado, para qualquer lugar, mas quem marcha, ele tem uma visão, tem um objetivo, tem um propósito e tem uma razão. Só que dentro dessa marcha, né, a gente consegue ouvir e ver Deus falar de todas as formas. E quando a gente começa a marchar, a gente olha para trás e a gente muitas vezes questiona: meu Deus, o que eu vivi, quanto tempo eu vivi marchando na minha vida, quanto tempo eu vivi preso a pecado, quanto tempo eu vivi preso a mentiras, preso a dogmas, a tradições, a religião, quanto tempo eu perdi da minha vida. Só que, o que eu fiz a partir do momento em que eu me desprendi desse passado, conheci a Deus e agora eu vivo com Deus? A vida para nós, igreja, ela é como uma marcha, ela não volta mais para trás, amém? A marcha que você deu, o passe que você deu aqui agora, não tem como mais você olhar para trás e ver o passo que você deu, porque o passo que você deu acabou. Cada passo que você dá diante de um objetivo, de um propósito com a sua vida, não tem como voltar. A oportunidade muitas vezes que você perdeu lá atrás, ela pode até voltar, mas ela não volta mais. E Deus todos os dias, a todo momento, Ele dá oportunidade para mim, para você na nossa vida, amém? Sabe por quê? A vida, ela é um presente de Deus. A vida não é nossa, ela é um presente que Deus deu para a gente assim. Nós recebemos a vida, só que nós não somos dono da vida. O grande erro do ser humano, nosso grande erro, é achar que a vida é nossa e a vida ela é infinita. Não, qualquer hora eu faço, qualquer hora eu vou, qualquer hora eu paro. A gente acha que a gente tem esse poder. Ou a gente fala: não, um dia eu vou buscar mais a Deus, um dia eu vou ficar, ou um dia eu vou mudar. Alguém já ouviu essa frase? Um dia eu mudo, um dia eu vou firme para a igreja, um dia eu paro de pecar, um dia. Só que Jesus, ele fala assim: vende a mim como você está. Não é um dia, é só vir. Imagina a gente esperar parar de pecar, ou parar de fazer coisas erradas para vir para a igreja. A gente ouve tantas mentiras: não, eu não vou, quando eu parar de fumar eu vou para a igreja, quando eu parar de beber eu vou para a igreja. Para com essa mentira, vem como você está. Um dia, a pastora tinha um tio, o Sidney, esse cara era homem de Deus não, depois ele virou homem de Deus, mas ele era um cara muito religioso, eu já falei dele várias vezes aqui. Deus recolheu ele falava tanto: cara, você precisa se cuidar, você precisa ir para a academia, vai cuidar do seu corpo. E eu falei: não, um dia eu vou. Aí ele faleceu, sabe como? O Flávio conhecia ele, né, Flavião? Ele faleceu em cima de uma esteira. Falei: agora que eu não vou mesmo para a academia, estou brincando. Mas ele tinha 50 anos, um cara esportivo. E assim, ele era um cara extremamente competitivo. Uma vez eu ganhei na dama dele, eu fiquei com medo dele. Ele: não acredito, vamos de novo. Eu com medo, jogando a dama, eu fui lá, ganhei de novo. Meu Deus do céu, e eu nem sabia jogar dama. E ele falou para mim assim, aí ele se converteu, aí ele me mandou uma mensagem:
me responde na Bíblia o que impede de uma pessoa que fuma ser batizada. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora, o que eu vou responder para esse cara? E fiquei procurando na Bíblia, não achava. Aí Jesus e tal, aí eu falei, meu Deus, ele me pressionava. Aí eu falei, Sidney, não sei, cara. Ele falou, cara, o que impede? Não, o que pode acontecer com um cara que está fumando ser batizado? Essa era a pergunta dele. E eu fiquei ali preocupado para responder uma palavra bíblica. Ele falou, o que vai acontecer com um cara que está fumando ser batizado? Vai apagar o cigarro dele. Eu falei, não acredito que você também agora começou com brincadeira. Sabe, a gente coloca impossibilidades na nossa vida. Um dia eu paro de beber, um dia eu paro de fumar. Um dia eu vou cumprir o meu chamado. Só que a vida, igreja, ela não é feita de um dia. Sabe por quê? A vida ela acontece agora, no presente. A vida acontece literalmente no hoje. Moisés, ele teve uma vida que ele precisou se despertar novamente. A gente entende que quando você entende, você lê a Bíblia, você conhece a história de Moisés, onde ele nasce no meio de um povo ali, né, que na verdade ele nasceu do povo que estava sendo escravizado lá no Egito, onde Faraó tinha dado uma ordem, vamos matar todas as crianças. A mãe dele, o Joquebede, Moisés não vai morrer, pega Joquebede, prepara um cestinho, coloca ali, né, betume, piche, põe ele num barquinho e foi-te embora. Só que Deus, ele tem um propósito, porque aonde ela achava que ela perderia o chamado, o filho dela, a filha de Faraó encontra e começa a cuidar dele, e ela chama a mãe dele para cuidar dele sem saber. Olha o propósito muitas vezes de Deus. Então ela acha ele ali, ele vai parar no palácio, um cara que era hebreu, não tinha muita eloquência, sabedoria, condição, ele é cuidado ali pelo rei no palácio, ele é criado com educação, com conforto, tem status, só que o que faltava para ele era um propósito. Uma pessoa, ela pode ter tudo nas mãos, mesmo que ela tenha sabedoria, inteligência, conhecimento, mas se essa pessoa ela não tiver propósito, já era. E Moisés, ele cresce dentro desse palácio, dentro dessa eloquência, dentro dessa sabedoria, só que houve um erro de Moisés, porque ele foi querer fazer a coisa do jeito dele, ele foi querer fazer uma coisa sem Deus. 40 anos de idade, Moisés, ele vê ali um egípcio querendo matar um hebreu, ele fala, opa, agora é a hora, como que pode, o cara vai querer matar um cara que é da minha família. Ele vai lá, mata um cara, ele tentou resolver ali com suas próprias forças, matou o egípcio, ele fugiu, só que ele tinha o coração em Israel, e aí quando ele mata esse hebreu, ele foge lá para o deserto, ele começa a criar ali ovelhas. Você vê, um cara que tinha tudo, tinha conhecimento, tinha condição, né? Um cara foi criado dentro de uma disciplina maravilhosa pelo rei, só que ele não estava preparado para assumir o teu chamado. Então ele sai ali do palácio, ele vai para o deserto, e durante 40 anos, ele fica ali cuidando das ovelhas. Aí eu fico imaginando o pensamento de Moisés, poxa, eu perdi a minha oportunidade que Deus me deu para a minha vida. A minha vida acabou, a minha vida passou, o meu melhor tempo acabou. Só que aí Deus, pela sua misericórdia, fala, eu tenho um propósito na tua vida, porque a sua vida é minha, Moisés. Aí o que Deus faz? Êxodo 3, versículo 1 até o 4. Quem está dormindo, diga amém. Está todo mundo acordado, eita glória. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés, que embora a sarça estivera em chamas, Moisés viu, embora a sarça estivesse em chama, esta não era consumida pelo fogo.
Que impressionante, pensou ele. Lembrando que ele estava aí esse momento, viveu pela sua vontade, pelo seu propósito, não pelo propósito de Deus. Porque a sarça não se queima, ele pergunta. Vou ver isso de perto. Então ele olha a sarça lá, ele fala, meu Deus, vou lá ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o clamou. Moisés, Moisés. O que ele falou? Eis-me aqui. Muito de nós já falamos isso, é ou não é? Senhor, eis-me aqui. Ele falou, poxa, é Deus que está falando e Deus vai me devolver a oportunidade de eu viver no rio da vida de Deus. Da vida de Deus, não mais no meu. Eis-me aqui. Então ele passa 40 anos no deserto, pensando, minha vida acabou, essa vai ser minha história, eu acabei com tudo que Deus tinha que fazer, o povo vai correr atrás de mim, ele sai do palácio, vai cuidar de ovelha, e cuidar de ovelha não é fácil, mas Deus, pela sua misericórdia, Deus, pá, de repente aparece para ele novamente. Sabe quando você some, parece que a sua vida não tem mais sentido, aí de repente Deus aparece. Só que Moisés já tinha 80 anos. Meu, e quem conhece uma pessoa de 80 anos aqui? Fora a avó do Luquinhas, que tem 90 e poucos anos, uma pessoa de 80 anos, já tipo, não está mais com a vitalidade, não está mais na pegada de correr, de viver o propósito. Poucas pessoas que a gente conhece que tem essa idade, que, sabe, tem engajamento, que quer estudar, quer fazer, então vem a oportunidade novamente com 80 anos. Sabe o que isso nos ensina? Que você não pode mudar o seu passado. Moisés, ele não podia mudar o passado dele, mas Deus, ele pode transformar o restante da sua vida a partir de hoje. O passado já era, então a oportunidade veio de novo para Moisés mudar a sua vida. Ele tinha 80 anos de idade. Talvez você perdeu anos, ou talvez você escolheu coisas que atrasaram a sua vida, mas quando Deus chama, Ele pergunta apenas uma vez. Ele fala, você está disposto a viver o propósito agora? Você está disposto a viver agora a minha vontade? Você está literalmente voltado para mim? Então a nossa vida, ela precisa ter uma missão maior que nós mesmos. A missão que Deus ele vai dar para nós é muito maior do que a nossa própria missão. Moisés ele não tinha noção da missão que Deus ia fazer através da vida dele. E nós conhecemos a história de Moisés. Estão comigo? A nossa vida, igreja, é literalmente isso. Quando a gente entender qual que é a nossa missão, e você já precisa saber qual que é o seu propósito. Jesus ele diz assim, João 17, no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Jesus ele declara para o próprio Deus, eu sei, eu tenho consciência da minha missão. Jesus ele sabia qual que era o teu propósito. Jesus ele não viveu para acumular coisas nessa terra. Jesus viveu para cumprir a sua missão nessa terra. Ele foi levantado, ele foi enviado para cumprir a sua missão. Só que Jesus, ele teve apenas 33 anos nessa terra. E olha o que ele fez com 3 anos de ministério. E o que nós temos feito com o tempo que nós temos nessa terra. Algo que faz literalmente a gente refletir. 3 anos, ele cumpriu a missão e ele impactou a terra. Sabe qual que é o livro mais vendido hoje na terra? Ainda continua sendo a Bíblia. Jesus ele é o exemplo de liderança. Jesus ele é o exemplo de tudo. Uma vida, ela não é medida pela idade que você tem. A vida, ela não é medida pelo número de aniversários que uma igreja tem. Ela não é vivida
pelo que eu vivi. Eu tenho 30 anos de evangelho, mas a vida, ela é medida pelo tamanho, o tempo que a gente vai permanecer para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Tem pessoas que têm 80 anos de idade e nunca deixou marcas em ninguém, nunca pregou evangelho, e está tudo bem. 80 anos vivendo, as coisas não acontecem. Só que tem pessoas que viveu 20, 30, 40 anos de idade e marcou, impactou uma geração de pessoas. Quando comecei a ministrar essa palavra, eu falei: Senhor, como que a gente tem perdido o propósito, como a gente tem se distraído. O maior desperdício da vida é viver longe de Deus, porque quando a gente vive longe de Deus, a gente perde o propósito da vida, a gente esquece, a gente perde todas as coisas. Olha o que Jesus ele fala na parábola, olha o que ele conta aqui, Lucas 12, versículo 16 até o 21, já estou falando onde vai parar, porque às vezes eu até esqueço. Lucas 12, 16, é isso? Olha Jesus, ele trazendo para cá uma parábola para trazer revelação ao nosso coração. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, olha que orgulhoso, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Olha que avarento. O cara, ele tem um monte de coisa, ele derruba para construir mais, e ele fala para mim mesmo: ei, eu tenho grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba. É até engraçado, né? O cara falando assim: ó, eu tenho um monte de coisa de bem, então descansa, coma e beba e se alegre. Olha que avarento, olha que mentira que ele criou na própria mente dele. Verso 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou, Zé Mané? Versículo 21. Essa está escrito na minha versão. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O cara estava vivendo o propósito da sua vida e não o propósito da vida em Deus, da vida com Deus. Ele tinha plano. Não, qual que é o meu plano? Vou derrubar, vou construir tudo que eu quero aqui. Meu plano agora é comer, beber e dormir, descansar, estender a rede, só comer churrasco. Agora eu vou aproveitar, mas Deus disse: ô louco, porque a palavra insensato em algumas versões diz louco. Hoje mesmo você vai morrer, cara. Hoje mesmo a sua alma vai ser tirada, porque a sua vida não pertence a você, a sua vida pertence a mim. Então o problema daquele homem não eram os bens que ele tinha, o problema é que ele tinha construído a vida inteira e tinha esquecido da vida eterna. Ele fez tudo para cá, tudo, não tem problema algum de prosperar, de crescer, de conquistar coisa, mas o maior problema é esquecer da vida eterna. E era algo que ele tinha esquecido ali, ele construiu tudo aquilo ali, então ele tinha patrimônio, cara rico, mas ele não tinha propósito. Ele tinha coisas ali, mas ele não tinha Deus. Ele não tinha o Zoe, ele não tinha a presença de Deus. E a vida, a igreja, ela precisa deixar marcas em mim, e ela precisa deixar marca nas pessoas. Todo aqui deixa uma marca. Só que a pergunta é: que marcas a vida tem deixado em você? E qual é a marca que você tem deixado nas pessoas? Quando nós começamos a folhear a palavra de Deus, os apóstolos, eles deixaram marcas. Eles erraram? Sim. Pedro negou Jesus, só que depois ele voltou e falou: opa, peraí, Deus, eu vou voltar, eu vou restaurar. E Pedro, ele foi uma voz poderosa.
Paulo, ele tinha deixado marcas naqueles que se diziam cristão, ele liberou a galera, pode matar a galera lá, só que ele tem um encontro com Jesus, depois ele volta pregando o evangelho, porque ele tinha uma vida sem Deus, e depois ele tem uma vida com Deus. Então Deus, ele não procura pessoas que são perfeitas, Deus procura pessoas que estejam disponíveis. Ele não procura pessoas perfeitas. O tempo, igreja, ele passa muito rápido, é ou não é? Cara, já estamos em julho, falta 5 meses, meu Deus, para acabar o ano. É isso? 5 meses para acabar o ano. E a promessa que você já tinha feito lá no começo, esse ano eu paro, esse ano, o momento é hoje, esse ano eu paro, esse dia eu paro, hoje eu vou viver um outro dia com Deus, hoje eu vou realmente mudar a minha vida, amém? Olha o que diz em Efésios 5, no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos. Insensatos é a mesma coisa que louco, mas como sábios, vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe essa oportunidade que você está tendo aqui hoje? Aproveite ela ao máximo, ao máximo. Não desperdice o seu dia, não desperdice a sua mesa, não desperdice o tempo, que hoje é algo mais valioso do mundo, é o tempo. A gente fala, não tenho tempo, não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo de visitar, não tenho tempo. Você não tem, é prioridade, porque tempo você tem, você tem. Quando você entender que a prioridade, ela precisa voltar para Deus, aí Deus vai falar, poxa, ele entendeu, agora eu vou colocar minha vida nele. Em outras versões, Efésios 5,16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a palavra usada para tempo, ela traz uma ideia em que a gente precisa aproveitar a oportunidade certa. E eu falo, se você está nessa igreja, aproveite essa oportunidade que Jesus está te dando. Aproveite a oportunidade. Quando eu pisei numa igreja, eu falei, meu Deus, o negócio é da hora. Uau! Só que ainda não tinha me achado. Só que aí em 2002, eu pisei numa igreja muito louca, com o nome de Bola de Neve, onde eu achava que era uma escolinha, ou uma sorveteria. E aí eu pisei, Deus falou, agora eu quero ver você fugir, porque é tudo doido que nem você, o nome é um nome que ninguém sabe. Na época a igreja estava tipo bombada, e eu gostava muito de reggae, do skatewear. Eu falei, agora já era, se eu perder essa oportunidade, e aqui fiquei, aqui estou, e aqui permanecerei, até Jesus voltar em nome de Jesus. Igreja, eu não falo, está dentro de uma placa, mas é na presença de Deus. E a oportunidade, a porta se abriu, falou, Senhor, obrigado, porque eu estava indo para o inferno. Eu conversando com um irmão presbítero de outra igreja, passou por várias lutas também, uma igreja Bola de Neve. Ele falou, pastor, na moral, uma parte de a gente está ramelando, uma parte de a gente está deixando o evangelho, porque não teve muito sofrimento. Agora eu era traficante, eu não sei o que, fiz isso, fiz aquilo. Então não importa, Satanás ele vai querer me tirar da igreja, vai querer criar calúnia comigo, vai fazer fofoca de mim, mas eu vou permanecer, porque eu sou grato daquilo que Deus fez na minha vida. O cara era do partido, o cara fazia tanta coisa, e aí de repente veio a oportunidade de ser transformado, de ter a vida dele em Deus. Ele fala, agora já era, pode vir. Eu não quero ter uma vida minha, eu quero ter uma vida em Deus. E aí onde é a diferença. Então momentos na nossa vida passa a todo instante. Deus abre porta, Deus fecha porta. Todo momento Deus está dando oportunidade para as nossas vidas. E você tem a oportunidade de escolher o caminho que aparece na tua vida. Você que tem a escolha, você que decide o passo que você vai seguir. Igreja, a gente tem uma luta aqui na nossa igreja, a liderança dessa igreja, a gente sofre para permanecer as pessoas no caminho de Jesus. É ou não é liderança? A gente chora com as galera, mano, a gente vê as pessoas chegando aqui destruídas, a gente gasta tempo, passa a madrugada orando por casamento, a gente invade biqueiras, tira as pessoas das drogas. Isso é um amor
tão maravilhoso que a gente tem pelas vidas, a gente entendeu o propósito que é salvar vida. Só que muitas vezes essa pessoa que a gente está resgatando, ela não quer sair, e está tudo bem. Cara, a gente está aqui fazendo, outro vai querer, a nossa mão está aqui, a nossa vida está aqui, só que ele vai seguir o passo que ele quer, e está tudo bem, só que alguém vai ser culpado nesse cenário. Não, porque não me ajudaram, porque não... Sabe, a oportunidade do caminho da salvação é para todo mundo. Quando, assim como esse homem da parábola de Jesus, no final vai ser assim, cara, o que você acumulou na tua vida? O tempo está chegando, o tempo está passando, o que você acumulou? Será que realmente você viveu o propósito de Deus? Será que você já recebeu aquilo que era para você receber? Será que você fez, o que você fez com a vida que Deus te deu? Falta pouco tempo, mas hoje é Copa, então eu vou pregar um pouco mais. Posso começar a pregar agora? Dentro da palavra de Deus, olha que coisa linda. Quando a gente vai lá em hebraico, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. E quando você vai em vida, o significado de vida, ele dá um nome, que eu não sei pronunciar, mas é mais ou menos como Shaim, enfim. Só que, quando a gente pega esse nome hebraico que é vida, ele transforma a vida no plural. Olha que louco. No hebraico, vida, ele não é vida, ele é vidas. Parece como se fosse no plural. Então isso é importante porque na visão do Antigo Testamento, na visão hebraica ali, ela tenta trazer para nós várias dimensões, como se fosse, eu tenho uma vida física, eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida emocional, eu tenho uma vida relacionável com Deus, eu tenho uma vida profissional, relacional, enfim, eu tenho vários tipos de vida. Estão comigo? Só que quando Deus, Ele sopra no homem o fôlego divino dele, é aí onde entra a vida. Gênesis 2, no versículo 7 diz: e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então a palavra hebraica, ela está ligada a fôlego. Deus soprou o fôlego. Então o homem, ele tinha um corpo, mas ele só começa a ter propósito quando Deus coloca o fôlego do homem, o fôlego dentro do corpo dele ali. Então, resumindo, como um ditado diz, a vida é um sopro, e literalmente ela é um sopro. Ele te dá, ele toma, o último suspiro volta para Deus. E a gente está em busca desse último suspiro, só que até esse último suspiro cumprir nessa terra, eu preciso cumprir o meu propósito e marcar as vidas com a vida que Deus me deu. Estão comigo? Então, no hebraico, como eu falo no Antigo Testamento, viver não era apenas estar aqui. Quando Deus ele dá a vida para o homem, lá o homem já começa a marchar, já começa num propósito, já começa no objetivo. Deus ele cria ali, pega o barro e começa a criar um corpinho, põe o olhinho, boquinha, tal. O homem estava estável, sem fazer nada, só que precisava ter um objetivo. E aí Deus faz o quê? Soprou ali. Então Deus cria tudo, o olho, o braço, as coisinhas acontecem. O homem, ele pode muitas vezes, igreja, ter uma estrutura, ter um corpo, mas se não tiver o fôlego de Deus, é como se não fosse nada. Conhece pessoas que têm tudo, mas não têm nada. E isso é real. Tem tantas pessoas procurando, correndo, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, mas sem Deus ela não tem nada. Então o homem, ele só se tornou verdadeiro, vivo, quando Deus compartilhou Ele com o homem. Porque qual é o fôlego que está dentro de nós? O fôlego de Deus, o fôlego divino. Quando Ele jogou a vida dentro do homem, começou a ter sentido a minha e a sua vida aqui nessa terra. Como eu falei, existem pessoas com dinheiro, com carreira, com família, com influência, mas perderam o propósito.
só que continuam funcionando, ok. Tem pessoas que estão vivendo, vamos aí, vamos embora, vamos conquistar, vamos construir, vamos avançar, vamos multiplicar. Vai acontecer, a estrutura é de Deus, mas não é o Espírito de Deus que já está fazendo a vontade, vocês vão entender isso. Não tem mais uma vida plena. Ele passa o tempo esperando acabar o dia e dormir, trabalhar, e a vida vai continuando, tal. Estão comigo, igreja? Quando a gente pega essa palavra do Shaim, é como se fosse, que significa vida, é como se fosse Deus falando, cara, eu estou colocando aqui no plural, para você entender a plenitude e a intensidade do significado da vida que eu te dei. Você pode englobar várias coisas, como Deus estivesse te dizendo assim, a vida que eu te dei, a vida que eu entreguei para você, não é uma vida superficial. É uma vida poderosa, é algo maravilhoso que tem dentro de você, é algo poderoso. É Deus falando, peraí, a sua vida ela é importante sim. A vida que está em você, que é minha, ela tem um grande valor. A sua vida tem uma marca, essa marca é minha, dentro de você. E o que você tem feito com a vida que é minha? Qual é o propósito que você tem com a vida que é dentro de mim? Você está vivendo o propósito que eu te dei, que eu te entreguei? E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, que está em grego, que está escrito lá, quando a gente vai sobre vida, fala sobre Zoe. Zoe. Aí eu falei, meu Deus do céu, por isso que tem um monte de gente que, coloca Zoe nas músicas e tal. Porque Zoe é literalmente a vida de Deus. Sabe o que é Zoe? É uma vida que faz sentido. E que Deus ele vai colocar em você, Zoe, uma vida que faz sentido para você viver nessa terra até que Ele venha. É sair dessa vida física e viver à vontade a vida de Deus. É a vida que vem de Deus. É uma vida espiritual, é uma vida plena, é uma vida verdadeira. Quando Jesus ele fala em João 10:10, eu vim para te dar vida e vida em abundância. É uma vida em abundância. E fala, meu Deus do céu. O Val ministrou esses dias aqui, eu falei, cara, que loucura. Porque para nós, que literalmente negamos o nosso eu todos os dias, é uma coisa, eu não sei dentro de você, igreja, mas dentro de mim. Quando eu estou ouvindo uma adoração, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou pregando, quando eu estou no meu carro, parece que vem algo dentro de mim, assim, um zoio de Deus quer invadir, que você fala, calma aí Espírito Santo, senão eu vou descer daqui, vou sair correndo, orando sobre todo mundo, profetizando, e é isso que você precisa ansiar, o zoio de Deus fluindo no teu coração. E esse zoio de Deus que flui dentro de você, parece que você quer entrar no coração de uma pessoa que está no Shaim, só vivendo a estrutura, e você tira aquele coração de pedra, e você quer colocar o coração de Jesus, porque quando as águas se movem, o coração queima, e você não quer saber mais de nada, a não ser cumprir o propósito de Jesus nessa terra. E quando você parece que não queima mais o coração, é normal. A vida ela é normal, tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Tem dia que você, meu Deus, eu sou crente. Tem dia que você fala, eu vou abandonar tudo porque não acontece nada. Aí você precisa lembrar que a vida que Jesus te deu para você viver é uma vida em abundância. Então o significado da palavra Zoe, Jesus ele não veio apenas para melhorar a nossa existência. Não, vou lá na igreja, vou lá fazer uma com Deus, cumprir a minha escala para Ele dá uma melhorada na minha vida. Sabe o que Ele fez? Ele morreu para conectar a sua vida com Ele. Ele fez tudo isso. E quando a gente vai estudar um pouco mais, entra dentro do Zoe a palavra bios, que é também a nossa vida biológica, de onde vem biologia. Então todo ser humano, ele tem dentro do corpo humano, a bios de Deus ali. É um ser humano, então tem partículas de elementos, da terra, do ar, enfim. Só que o Zoe de Deus não descreve apenas o existir. O Zoe de Deus descreve a qualidade que procede do próprio Deus. Sabe quando você fala, meu Deus do céu, é Deus falando, é Deus agindo, é Deus confirmando, não é coincidência, é Cristo incidência. Jesus ele fala lá em João 14 no versículo 6,
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós só conseguimos ter acesso ao Pai se eu estiver cheio do zoe de Deus. Ele fala assim, ó: eu sou a vida. Ele não fala assim, ó: eu ensino sobre a vida, tá? Jesus não está falando isso. Ele fala: eu sou a própria vida. Ele afirma. Então Cristo, ele não entregou a sua própria vida. Ele comunica a sua vida com aquele que está unido com Ele, para se ajuntar com o Deus Pai. Então existe diferenças, igreja, de uma vida Chaim e de uma vida Zoe, de uma vida normal e de uma vida literalmente com Deus. Estão comigo? Chaim, ele responde à pergunta: quem colocou a vida em você? A resposta é Deus. Quem colocou a vida em você? É Deus. Só que Zoe responde à pergunta: quem governa a sua vida? A resposta é Jesus Cristo de Nazaré. Ele colocou a vida dele literalmente em mim. Aí quando a gente cruza essa informação, a gente entende que o próprio Jesus é o que precisa governar a sua vida. Chaim é a criação de Deus. Agora Zoe é o presente da redenção para a nossa salvação, para o grande dia. E é isso que a gente precisa estar buscando. Todos recebem o Chaim de Deus, mas nem todos recebem o Zoe. O Zoe é um presente que Deus deu para a igreja, e nós somos a igreja. Ele deu esse presente para nós. O Chaim, a vida em Deus, todo mundo tem, todo mundo tem. Só que agora o Zoe tem aquele que tem relacionamento, aquele que tem comunicação, aquele que tem conexão, aquele que tem vida com Deus. E dentro da igreja pode ser que existem pessoas que não têm o Zoe, misericórdia, Senhor. Aqui não, lá em Ubequistão, né, Sérgio? Porque quem tem o Zoe de Deus tem os frutos do Espírito de Deus. Mas em nome de Jesus, hoje nós sairemos daqui hoje cheio do Zoe de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Sabe por quê, igreja? Existem pessoas que têm o bios de Deus, só que não tem, perdeu o Zoe. Tem pessoas que estão na igreja, não aqui, amém? Não aqui. Tem pessoa que está só respirando, esperando acabar o horário do culto, para preparar a brasa do churrasco, me convide que eu vou. Tem uns que está trabalhando na igreja, tá, mas tá de boa. Tem outros que estão construindo, tem outros que estão acumulando, e interiormente estão vazias de Deus. Só que Jesus, ele veio para restaurar aquilo que o pecado literalmente roubou. E o que Satanás ele roubou, igreja? Satanás ele roubou a comunhão com Deus. Porque o tempo é rápido, a vida passa rápido, então preciso trabalhar, preciso fazer, precisa acontecer. Você não consegue parar 5 minutos e falar: Senhor, eu não quero fazer nada, só quero agora sentir a Tua presença, a Tua paz. O Johnny falou: nossa, eu faço como que é? Mano do céu, eu fiquei desesperado. Quando o Johnny falou: pastor, eu fico 40 minutos em silêncio, eu falei: mano, eu queria isso na minha vida. Porque se a Carol parar de tocar 1 segundo, minha alma já começa a tremer aqui dentro. 40 minutos, silêncio. Será que você consegue ficar? Não, vamos tentar agora. Mas imagina você ficar 40 minutos só sentindo o mover de Deus dentro de você. Onde você não vai pedir nada. Onde você só vai falar: Senhor, eu estou aqui, ó. Aí eu consigo me quebrantar, me jogar, falar: Senhor, enche-me da Tua vida, porque isso é comunhão. Quando a gente fala sobre a vida Chaim, ela é um presente de Deus. Só que quando você encontra o Zoe de Deus, a sua vida começa a fazer sentido. Então não é sobre quantos anos você vive, quanto tempo você tem de evangelho, quanto tempo você tem de igreja, de ministério. É sobre o sopro de vida que Deus colocou sobre você, que vão deixar marcas para a eternidade. Olha aqui, João 11:25, disse-lhe Jesus:
eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha que coisa louca. Para quem não sabe, ponto de interrogação é uma pergunta. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então Jesus, ele não dá apenas a vida, ele é a própria fonte de vida. Então por isso que lá no Antigo Testamento vem o quê? Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. E o homem se tornou algo vivente. Ok, viveu. Só que aí lá em João 20:21, vem um presente muito maior, vem a cereja do bolo para mim e para você. João 20:21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O Redentor, ele soprou. Jesus, ele não veio melhorar a nossa existência. Ele veio nos dar uma vida nele. Uma vida que procede de Deus. Então, Zoe, literalmente, é uma vida que tem uma fonte do próprio Deus. Que a gente precisa viver nele. Por isso que ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala assim: ó, eu conheço a vida, hein? Ó, eu ensino sobre a vida, e literalmente ele quer te entregar a vida. Longe de Deus, a gente podemos até existir, igreja. Só que em Cristo, nós encontraremos a plenitude da vida. Você consegue sim, você conhece tantas pessoas que vivem sem Deus. Ah, eu confio em Deus, acredito em Deus, mas não tem uma vida plena com Ele. E quem confia em Deus, esse é a certeza da salvação. Zoe de Deus muda a gente de dentro para fora. Zoe de Deus, ele é um propósito. Então quem vive o Zoe de Deus entende que ele nasceu para quase não saiu, para glorificar Deus. A gente nasceu para glorificar. Ele entendeu isso. Ele entendeu que os seus dons, ele entendeu que o seu trabalho, ele entendeu que a sua família, ele entendeu que o seu ministério, ele não é apenas atividade. Ele entendeu que a sua vida é literalmente um instrumento para a vida do reino de Deus. Aquele que tem um Zoe de Deus, ele gera vida, assim como a árvore boa, ela gera bons frutos. Aquele que tem um Zoe de Deus, ele também vai gerar bons frutos. E a gente muitas vezes precisa ter a nossa vida restaurada em Deus. Quero chamar a banda aqui, vem para cá, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos se preparar para a gente adorar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Posso falar, igreja? Posso falar? Talvez você chegou aqui nessa manhã apenas sobrevivendo, sabe? Tipo, e aí, como está a sua vida? Está indo aí, estou sobrevivendo aí. Talvez você entrou aqui nessa manhã respirando, mas sem alegria, porque quem tem Jesus, a face, ela formoseia, ela traz alegria. E às vezes você tem mascarado a sua vida, sorrindo para todo mundo, mas o seu coração está vazio, está triste. Às vezes você está na obra de Deus, mas trabalhando, mas se não tem direção, você está só deixando a vida levar, vivendo, mas vivendo uma vida literalmente sem propósito. Mas hoje o Espírito Santo de Deus fala: eu não te chamei para sobreviver, eu te chamei para você viver a vida Zoe, a vida de Deus, uma vida plena. Estão comigo? Então toca a bateria. O que é uma vida plena? Pá! O que é uma vida plena? Uma vida cheia do rio de Deus, mano. Uma vida totalmente voltada para o Senhor. Uma vida com propósito.
Não é sobreviver. Ah não, vou viver. Mas é acordar amanhã e falar: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Hoje eu vou marcar as vidas. Hoje eu quero ser marcado pelo Teu Espírito. E Deus conhece o nosso coração. Sabe, igreja, existe uma diferença daquele que acorda todos os dias e aquele que desperta para viver o propósito de Deus. Ah, mais um dia não. Você está acordando para você viver o propósito de Deus. Existe aquele que acordou com o coração batendo, mas existe aquele que acordou com o coração queimando na presença do Senhor. E você tem motivo para isso. O céu não está procurando pessoas que estejam ocupadas, igreja. De novo, o céu não está procurando pessoas autoocupadas. Eu não consigo. O céu procura pessoas que estão com o coração queimando na presença dEle. É isso que o céu procura. E eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, que esta será uma estação em que Deus restaurará o Zoe na tua vida. A tua vida vai ter propósito. Onde havia vazio, haverá plenitude. Onde havia cansaço, haverá renovação. Onde havia medo, haverá fé. Onde havia esterilidade espiritual, o Senhor vai fazer com que você conceda frutos. E o Senhor está despertando homens e mulheres. Deus está despertando a sua igreja para não viver apenas contando os anos, mas apenas para viver uma vida com propósito do céu todos os dias da sua vida. Você não foi chamado apenas para ocupar um espaço aqui na terra. Você foi chamado para carregar a vida de Deus aonde você passar. Que você venha fluir do Zoe de Deus em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Oh, Espírito Santo. O teu futuro não está literalmente definido pelo que você perdeu. O que foi, foi. O ontem já foi. Mas o teu futuro será definido pela vida de Deus que vai habitar em você, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Igreja, enquanto houver o Zoe de Deus, a vida de Deus movendo dentro de você, ainda há um propósito. Se você deixar Jesus entrar no teu coração ainda, o teu chamado vai se cumprir. E eu vejo Deus se alegrando porque você vai entender o que é viver em propósito dEle. Há promessas a serem cumpridas, mesmo que as histórias ainda você não consegue identificar. Mas você foi chamado para exaltar e glorificar o Senhor. Vamos exaltar o Senhor, vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Rio de vida aqui.
mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei a igreja, eu procurei tanto lugar, tantas outro lugar, tantas pessoas, mas descobri e transbordei do teu amor, sinto fluir de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir o teu rio de vida. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber. Porque há propósito em ti, beber das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. E é Ele, é por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando. Dono dos meus dias, a igreja é Ele. Levante suas mãos. Dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, por amor e com dono dos meus dias. Eu quero beber de tuas águas. Levante suas mãos.
Vamos beber, vamos beber. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas Feche os seus olhos. Uramandaste candoreanerema. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. ora da manai. Ora da manara da maçã. Mergulhar no teu rio. Eu quero beber da tua fonte. Mergulhar no teu rio. Mergulhar. Raminações. Eu quero beber da tua fonte. Mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Oh Jesus, Jesus, ei Jesus, ei Jesus, oh Jesus, oh Jesus, 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 Rio de vida na igreja, rio de vida em nós, rio de vida aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos inserir no teu rio, na vida Zoe. Porque muitas vezes nós pensamos, já passou o tempo. Já passou o tempo. Olha o tempo que eu tenho de ministério. Olha o tempo que eu tenho de evangelho. Olha a minha idade. O homem, ele pode olhar o passado, mas Deus olha o propósito. Oh Jesus,
Moisés tinha 80 anos e cumpriu o propósito. E aqui existe uma igreja, Senhor, com um propósito. E hoje nós queremos escolher, Senhor, ao Senhor, porque apenas o Senhor define a nossa vida e os nossos planos. O relógio, ele está andando, o tempo está passando, e a pergunta é: quando a sua caminhada terminar, o que ficará? O que ficará, Jesus? Nós não queremos deixar de viver no teu rio, na tua vontade. Oh, Jesus, continua com o teu rio fluindo no nosso interior. Que nós possamos viver o teu rio, fluir no zoe do Senhor, até que o Senhor venha e possa nos encontrar com as nossas lamparinas cheias, até transbordar. Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Igreja, para que a gente possa permanecer junto até o fim, hoje não, né? Desde sempre nós temos várias células espalhadas na nossa região. É literalmente para você ser inserido na nossa família, para você ser acompanhado, para você ser discipulado, para que a gente possa se movimentar e mover o rio de Deus dentro de cada um. Então o Dudu e a Aline vai estar lá na porta, no balcão do Boas-Vindas, para pegar o teu nome, para orar por você, para indicar você para uma célula. Não vai embora sem você deixar o teu nome ali com eles, em nome de Jesus. Amém, igreja? Igreja, a vida nessa terra é apenas uma só. E a gente tem visto o tempo passar tão rápido na nossa vida. E a gente não deve olhar apenas que nós estamos acumulando os dias. A gente precisa fazer cada dia das nossas vidas valer. E esse dia só vai valer se nós tivermos a vida de Deus fluindo no nosso interior. Amém? Que você possa ter Deus à frente de todas as coisas. Pega na mão do irmão que está ao teu lado e levanta bem alto. Declara assim comigo: se Deus é